Hey explorador! Está começando a nossa hora e hoje vamos conhecer a história de um menino chamado Samuel. Então corra pegar a sua Bíblia e o seu colete que já vai começar. Havia uma mulher chamada Ana. Ela confiava em Deus, amava muito o Senhor e era casada com um homem chamado Eucana. Mas essa personagem chamada Ana tinha uma tristeza muito grande em seu coração. Ela queria muito ter um filho, mas não podia engravidar, pois ela tinha um problema de saúde que não deixava ela ter filhos. E essa vontade de ter filhos e não poder deixava ela muito triste. Um dia, ela foi no templo, que era como se fosse a igreja daquela época, e ela começou a pedir a Deus um filho. Ela pediu e falou que se Deus a desse um filho, ela levaria ele para o templo, para a igreja, para servir a Deus desde pequeno. E enquanto ela falava com Deus com tanta tristeza, ela começou a chorar. E ela ficou chorando e falando com Deus. E o sacerdote, que era como se fosse o pastor lá da época, olhou para Ana ali chorando e achou que estava tendo algum problema, chegou para falar com ela e ela explicou para o sacerdote. Falou: eu quero muito ter um filho, mas eu não posso engravidar e eu estou aqui pedindo para Deus um filho. Então o sacerdote disse assim para ela: vá para casa, fique em paz, pois Deus ouviu a sua oração. E Ana foi para casa. Assim, um tempo depois, adivinha o que aconteceu? Sim, ela ficou grávida, ela teve um filho e deu o nome para ele de Samuel. E assim que ele cresceu um pouquinho, ela levou ele para morar no templo, para ajudar o sacerdote Eli nas coisas que tinha para fazer lá no templo. Naquela época, o sacerdote Eli não ouvia mais a voz de Deus, pois ele deixava que seus filhos fizessem coisas erradas. Os seus filhos pegavam o dinheiro, as comidas que as pessoas davam para o templo e usavam para eles mesmos. E Deus já tinha falado para o sacerdote parar com isso, mas ele não fazia nada. Assim, o sacerdote não ouvia mais a voz de Deus. Certa noite, Samuel estava se preparando para dormir e deitou sua cabeça no travesseiro quando ele ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. Ele levantou, assustado, e pensou: deve ter sido o sacerdote que me chamou, ele está precisando de alguma coisa. Correu lá no quarto do sacerdote e falou: Eli, o senhor me chamou? Ele acordou assim com uma cara de sono e falou: Eu não, eu estava dormindo, volta a dormir lá, menino. Isso aconteceu mais algumas vezes, até que quando Samuel sempre ia lá falar com Eli, Eli percebeu que talvez fosse Deus quem estivesse chamando Samuel. Então ele falou: Samuel, da próxima vez que você ouvir o seu nome sendo chamado, diga: eis-me aqui, estou aqui, Senhor, pode falar. E foi isso que Samuel fez. Voltou lá para sua cama, deitou e quando ele ouviu a voz chamando, ele disse: Senhor, estou aqui, pode falar. Você já pensou que incrível ouvir a voz de Deus? Demais, né? E Samuel se tornou um grande profeta do povo de Deus. Depois, nos próximos programas, nós vamos conhecer um pouquinho mais do que ele fez. Nós aprendemos também que desde pequenos nós podemos servir a Deus. Indo na igreja, lendo a Bíblia, orando, fazendo o que é certo para as pessoas que estão perto da gente. Assim, nós estamos sendo amigos de Deus. E naquela época Deus falava dessa maneira com as pessoas, mas hoje Ele fala com a gente através da Bíblia. Então, cada vez que você abrir sua Bíblia, ouvir uma história, ler a história, Deus está falando com você. E Ele também pode falar no seu coração. Você que é um amigo de Deus, o Espírito Santo que mora no seu coração pode falar com você também. Que legal, né? Então não se esqueça que mesmo sendo pequeno, novinho, você pode ser um amigo de Deus como Samuel foi. Por hoje é só, meu amigo explorador, espero que você tenha gostado. E não se esqueça que você pode servir a Deus mesmo sendo uma criança. Até mais!